Portugal é para todos? Qual o perfil do brasileiro que vem para Portugal e fica? Porque o que eu conheço de brasileiros que vieram para Portugal e foram embora por N motivos, não tá no gibi. Meu nome é Larissa Abreu, empreendo aqui em Portugal e também no digital. Já aproveita e se inscreva no canal se você busca conteúdos sobre empreendedorismo, vendas, marketing digital e a vida aqui em Portugal. Agora, qual o perfil do brasileiro que vem para Portugal e fica, se estabelece aqui e deixa de ir talvez para um outro país europeu por uma oportunidade profissional mais vantajosa, ou até mesmo volta para o Brasil porque as coisas não deram certo aqui? Qual é o perfil desse brasileiro que, na minha visão, fica em Portugal e realmente assim admira a vida que leva aqui e é feliz aqui? Primeiro, o brasileiro que entende que ele vai ter que abrir mão de certos confortos. Então, ele pode até ter uma estabilidade no Brasil, um bom emprego ou até mesmo uma empresa no Brasil, mas quando ele vem para Portugal, ele vai entender que mesmo se ele vier para empreender ou transferido para uma grande empresa, ele vai precisar recuar no quesito conforto. Aqui em Portugal, independentemente da sua classe social, chega num fim de semana, chega à noite, é normal, é cultural as pessoas colocarem a mão na massa. Vai lavar roupa, vai estender roupa, vai no supermercado, vai faxinar, vai fazer essas coisas. Hoje, depois de muito tempo fora do Brasil, eu digo que eu tenho um luxo na minha casa, que é uma pessoa que me ajuda a cada 15 dias. Ela vai lá e ela cozinha a comida da semana, fica tudo prontinho, ela me ajuda na limpeza, mas isso não é tão comum. Claro que pessoas portuguesas, famílias portuguesas, muitas delas têm esse acesso. Mas o emigrante, a pessoa que sai do país, quando ela chega no novo país, ela tem tantas contas, tantas outras prioridades, que acaba que essas coisas ficam meio que para segundo plano. Então, o brasileiro que fica é aquele que sabe que vai ter que fazer determinadas coisas que talvez no Brasil não precisava fazer. Passar um aspirador de pó, resolver uma lâmpada que queimou, sabe? Eu acho que no Brasil muitas pessoas são comodistas. E isso não é uma crítica, é um fato. As pessoas, às vezes, não conseguem entender como funciona um quadro elétrico. Não conseguem entender o que é dar uma chupeta num carro que tá sem bateria. Quando eu vivi nos Estados Unidos, com 16 anos, uma vez eu morri de rir, porque eu tinha uma chupeta, né? Que nem sei se as pessoas que estão do outro lado sabem que a chupeta é uma carga elétrica que você dá no seu carro quando ele tá sem bateria. E eu dei uma chupeta, assim, sei lá, eu tinha 19 anos e tal. Aí tinha um brasileiro que olhou aquilo e falou assim: gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Então, o fato da gente sair da nossa bolha no Brasil e emigrar, vivenciar essas experiências, faz com que a gente entenda que muitas vezes o conforto é muito sobre perspectiva, sobre visão. Porque, beleza, você pode ter todos os confortos no Brasil. Você pode ter alguém que te ajuda na sua casa, na limpeza, pode ter motorista, pode ter a sua mãe, a sua rede de apoio. Às vezes você nem tem tanta condição financeira, mas você tem pessoas, você tem ali uma mãe, uma tia, alguém que vai te ajudar. E esse conforto todo, quando a gente sai da nossa bolha, a gente deixa de ter. E aí, o que eu quero te trazer aqui? O que será que é conforto, né? Porque desculpa, mas para mim conforto não se limita só a isso, a ter pessoas e ter toda essa gama de serviços e produtos. Para mim conforto é eu acordar todos os dias num país que eu sei que eu vou sair da porta da minha casa e que eu vou pegar o meu carro ou que eu vou pegar o metrô, o ônibus e eu não vou ter alguém na minha cabeça com uma arma. A verdade é essa. Então isso é conforto para mim. Esse é o brasileiro que fica, é o brasileiro que prioriza certas coisas, prioriza tranquilidade, prioriza você não ter que ficar pensando numa rota de fuga, caso esteja acontecendo um tiroteio numa estrada. Outro perfil de brasileiro que vem para Portugal e para a Europa e fica é aquele brasileiro que sabe que não importa a experiência dele no Brasil, a profissão, a área de formação, a empresa que ele teve, quando a gente se muda para a Europa ou para um novo país, a gente precisa ter em mente que muitas vezes a gente vai precisar trabalhar ou até vai querer trabalhar numa área de atuação completamente diferente da nossa formação. Então, exemplo, a minha formação é comércio exterior. Pós-graduada em logística. Hoje eu trabalho diretamente com marketing digital e audiovisual, não tem nada a ver. Já trabalhei aqui em Portugal com turismo, já trabalhei com vendas e eu tenho muitas clientes e pessoas que eu conheço, porque para além das alunas e clientes eu conheço muita gente aqui em Portugal
que eram, exemplo, dentistas no Brasil. Chegaram aqui em Portugal, foram fazer cestas de café da manhã, foram trabalhar em restauração, que é restaurante, até validarem o diploma. E hoje, por exemplo, essa dentista já atua na área da medicina dentária aqui em Portugal, que é como se chama odontologia. E tem muitos exemplos. Então, o brasileiro que fica, na minha opinião, é aquele que vem aberto para trabalhar num café, para trabalhar limpando privada, para trabalhar numa área completamente diferente do que ele trabalhou no Brasil, que seja para sempre por um período no início e depois muda, ou até validar um diploma, ou até fazer um mestrado para conseguir validar diploma. É aquele brasileiro que entende que aqui ele vai precisar recomeçar. E muitas vezes nesse processo de descoberta, a gente acaba encontrando ali uma nova paixão ou até mesmo uma nova habilidade. Muitas vezes a gente fica no Brasil fazendo uma coisa anos e mais anos e nunca entende por que nunca teve tanto sucesso no Brasil, por que não abriu a própria empresa, por que não foi promovido. E aí entende que, caramba, eu estava na área errada, tive que ir para Portugal para descobrir uma nova paixão, uma nova profissão. E é por isso que eu, desde muito nova, eu já trabalhei em restaurante, limpando mesa de restaurante, depois garçonete, depois bartender, depois vendas, e já trabalhei em vários nichos, e isso me faz ver que o que eu faço hoje só seria tão maravilhoso se eu tivesse passado por todas essas outras áreas. Quando a gente está ali na arena, trabalhando em algo que a gente não gosta, mas que é necessário, a gente às vezes chora, se emociona. Quantas vezes eu fui pro banheiro do restaurante, que eu já trabalhei em vários restaurantes nos Estados Unidos, chorar? Por quê? Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, minhas amigas curtindo a vida adoidado no Rio, e eu lá ralando. E às vezes batia aquela angústia de, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Só que hoje, depois de ter passado por tantas coisas, eu vejo, cara, isso foi incrível. Sabe? É maravilhoso você passar por tantas áreas para descobrir novas habilidades, novas paixões e até aprender. Por exemplo, o atendimento ao cliente que eu tive, esse aprendizado todo que eu tive em atendimento ao cliente nos Estados Unidos, moldou a forma que eu faço os meus atendimentos hoje. Estar de frente ali para uma pessoa que é americana, chinesa, de várias nacionalidades, com, sei lá, 18 anos de idade e tendo esse jogo de cintura para atender, para dar um jeito e resolver problemas, me fez me tornar uma pessoa mais safa. Então, o que eu quero te trazer aqui? Independente do seu momento atual, saiba, nada é por acaso. Sempre vai ter ali um aprendizado, por pior que seja o seu emprego, por menos que você esteja ganhando aí, porque pode ser uma merda, mas de alguma forma aquilo vai te alavancar no futuro. E agora, por fim, mas não menos importante, viver em Portugal. O perfil do brasileiro que fica em Portugal é o perfil do brasileiro que não vai se contentar em ganhar aquele salário mínimo para sempre. O perfil do brasileiro que fica aqui é aquele que prioriza, sim, segurança, qualidade de vida e todas essas coisas que Portugal proporciona. Mas é aquele que entende que, beleza, você consegue ter uma vida no mínimo digna com o salário mínimo? Consegue. Dependendo da sua situação, você vai dividir um quarto, você vai começar a sua vida aqui, isso é muito natural, isso é muito normal, e principalmente para pessoas mais jovens e tal. Mas o que acontece? O que fica é aquele que entende que ele vai precisar pensar, mudar a mentalidade, pensar em outras formas de crescer. Seja fazendo renda extra num outro trabalho, seja crescendo numa oportunidade que essa pessoa tenha. Então, exemplo, ele está em Portugal, numa empresa, tá ganhando salário mínimo, mas a empresa tem chances de crescer. E aí esse profissional vai chegar junto e vai querer crescer junto com a empresa. É aquela pessoa que sabe que, beleza, você paga ali o supermercado, paga um quarto e tal com aquele salário, mas não vai ser aquilo que vai te alavancar. Eu vejo que muita gente peca vindo para Portugal pensando em ganhar um salário mínimo. Por quê? Porque tem vários vídeos no YouTube, vários vídeos na internet que ficam comparando o custo de vida Portugal, Brasil. Ai, quanto custa um arroz no supermercado, que é muito barato. E beleza, de fato, aqui em Portugal a gente tem um poder de compra superior ao Brasil. Quando eu digo isso, eu estou comparando proporcionalmente salário mínimo, tá? Eu sei que muita gente tem condições melhores no Brasil e vivem vidas melhores no Brasil, ganhando mais do que ganhando salário mínimo aqui em Portugal. Beleza, isso pode ser o seu caso. Mas, de uma maneira geral, aqui em Portugal, se você comparar matematicamente, o poder de compra é superior. E aí, o que eu te trago é o seguinte, o digital. O digital, ele
vem assim de encontro a tudo isso que eu tô falando, porque ele possibilita que você viva em Portugal, que é um país que te proporciona tantas coisas positivas, mas que você não dependa diretamente daqueles salários baixos aqui em Portugal, porque isso é um fato. Eu tenho anotações aqui na minha mesa de quanto ganha, por exemplo, um médico especialista, que é super bem remunerado aqui em Portugal. Ele não vai possivelmente ultrapassar 5.000 euros por mês. Eu tenho aqui na minha frente o valor que um engenheiro civil, como é o meu pai no Brasil, ganha em Portugal. Começa em 800 e poucos euros. Vai até, sei lá, 3.000. Isso varia muito, é claro, da sua experiência, da cidade que você vive, da empresa que você tá. Mas a grande verdade é que os salários aqui em Portugal são mais baixos. E o brasileiro que fica, na minha visão pelo menos, é o brasileiro que pensa um pouco fora da caixa, que pensa em trazer um empreendimento aqui para Portugal. Beleza, é um país que falta tanta coisa ainda, sabe? Tem muitas coisas que aqui em Portugal ainda não existem. E eu sei porque eu viajo muito, eu já vivi em outros países, eu comparo muito. Então, eu vejo muito, né, no âmbito da oportunidade. Portugal é um país que tem muitas oportunidades. Então, o brasileiro que fica é aquele que detecta oportunidades ao invés de reclamar. Tem muito brasileiro que chega aqui, ai, Portugal não tem isso, Portugal não tem aquilo, os portugueses são aquilo outro. E, gente, isso é ótimo. Portugal não ter tantas coisas é uma oportunidade gigantesca para quem tem visão, para quem tem mentalidade e para quem sabe que não vai ser um salário mínimo por mês que vai resolver a vida daquela pessoa, daquela família. Principalmente se você tem filhos, pessoas que dependam de você. Aí, me desculpa, é impossível, na minha visão, você viver aqui em Portugal com salário mínimo, mesmo numa cidade de interior, porque a conta não vai fechar. Pensa na sua motivação principal e pensa no seguinte: o perfil do brasileiro que fica aqui em Portugal é o que prioriza segurança, qualidade de vida, mas é o que também vai pensar fora da caixa e vai fazer dinheiro nesse país, sim. Porque muita gente fala que Portugal não é um país para se fazer dinheiro, Portugal não é um país para ficar rico. E, de fato, aqui em Portugal não tem essa cultura do capitalismo de mais e mais e mais, mas você pode ser uma pessoa que quer ser milionária, que quer ser rica, e não vai ser Portugal que vai te travar, sabe por quê? Porque existem oportunidades sim, e hoje em dia existe o digital. E o digital te abre portas que vão te trazer resultados inimagináveis, seja você vivendo aqui em Portugal, qualquer país da Europa, Brasil, onde você quiser. Outro perfil do brasileiro que fica na Europa ou aqui em Portugal é aquele brasileiro que se planejou para estar aqui, que foi atrás de visto, pesquisou quais são as possibilidades para ele ficar aqui regular, aquele visto que permite que ele trabalhe, pode até ser um visto de estudante, mas aquele visto que vai liberar ali um tempo para ele trabalhar e ganhar dinheiro. A falta de documentos num país limita muito, gente. Imagina só, se você está irregular num país, aí acontece alguma coisa no Brasil com algum familiar seu. O fato de você pegar e sair do país, de Portugal ou do outro país europeu, para voltar para o Brasil, nesse caso, faz com que você corra o risco de não conseguir voltar. A falta de documento te limita em todos os sentidos da sua vida, profissionais e até emocional. Você começa a se sentir inferior às outras pessoas porque você não tem a documentação, você não está regularizado naquele país. Isso gera muito desespero nas pessoas e é muito ruim. E o que faz o brasileiro ficar é ele ter essa tranquilidade de que ele pode ir e vir, de que ele pode conseguir um bom emprego porque ele tem a documentação, de que ele pode abrir uma empresa para empreender porque ele tem documento, ele pode contratar outras pessoas, ele é visto, ele é pertencente àquele país. Então, assim, na minha visão, eu acho que planejamento do status imigratório no país que você vai viver é muito importante, porque isso vai ditar muito sobre ficar ou não naquele país. Porque se você tiver irregular, isso começar a mexer com a sua mente, sabe? Gerar aquele medo. Imagina, ai, tô trabalhando aqui, mas tô irregular. Ai, a polícia vai passar aqui. Gente, isso não é saudável. Isso não é saudável. E isso vai fazer com que você, em algum momento, volte para o Brasil. Isso não vai te fazer permanecer no país. Portugal tem uma vantagem muito boa, que é o fato de ser mais
portas abertas. Então tem muitos vistos, os vistos, muitos deles não são caros para você conseguir obter, você precisa preencher os requisitos, e aí é bom que você veja com uma advogada habilitada, mas existe sim essa possibilidade. Então é mesmo uma questão de planejamento. Quem faz isso é realmente aquele brasileiro que possivelmente vai ficar. Fez sentido pra você? Então, ó, não se esqueça de encaminhar esse vídeo pra quem precisa, quem vai gostar de ouvir sobre esse conteúdo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!